Bom, amigo. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Para a gente continuar nossos estudos aqui pelo Espiritismo para Todos. E a gente parou aqui na página 305, né? Estamos finalizando esse item, que a gente possa estar junto da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, que a gente possa ter um estudo com bastante aprofundamento, bastante entendimento, que a gente vai entrar numa parte importante, né, da teoria moral espírita. Então, que os bons espíritos nos auxiliem nesse entendimento, com respeito, com amizade, na busca desse entendimento da doutrina espírita. E que nessa harmonia a gente possa seguir aqui na leitura, nos estudos. Alguém quer ler para a gente? A gente parou nesse item aqui, ó. Todas essas tentativas de luta, não é Eu isso? leio, eu gostaria de ler. Tudo bom, Clarice? Tudo jóia. Pode ler, então. Eu queria fazer, assim, como eu entrei agora, eu queria só fazer uma retomada da semana passada, mas eu não tenho, assim, memória, não esqueci tudo que a gente falou. Então, eu vou começar a ler. A gente É vai bom, retomando. tá. Então, primeiramente, boa noite a todos. Todas essas Que página tentativas, que é, gente? 305, localizou? Sim. Tá. Todas essas tentativas de luta contra o espiritismo foram sem fruto, porque ele surgiu na hora certa, na época em que uma reação evidente se opera no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsa instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. Já explicamos em obras anteriores, Revolução Espírita e Autonomia, que o materialismo da Revolução Francesa surgiu como reação do dogmatismo fanático dos séculos anteriores. Deu lugar ao espiritismo racional, que superou a moral heterônoma, propondo a autonomia moral. E assim, a incredulidade que antes havia tomado as massas, rejeitando as crenças, ganhou um ambiente mais propício à revolução moral para a qual a humanidade está destinada. Nesta hora veio o Espiritismo, e Allan Kardec explica dessa doutrina no mundo. Neste grande movimento regenerador, o espiritismo tem um papel considerável. Não o espiritismo ridículo inventado por uma crítica zombeteira, mas o espiritismo filosófico, tal como o compreende quem se dá ao trabalho de procurar a amêndoa sobre a casca. Pelas provas que ele traz das verdades fundamentais, ele enche o vazio que a incredulidade faz nas ideias e nas crenças. Pela certeza que dá de um fruto conforme a justiça de Deus, e que a mais severa razão pode admitir, tempera as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Fazendo conhecer novas leis da natureza, dá a chave dos fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até este dia, e mata, ao mesmo tempo, a incredulidade e a superstição. Para ele, não há nem sobrenatural, nem maravilhoso. Tudo se cumpre no mundo em virtude das leis imutáveis. Longe de substituir um exclusivismo por outro, se coloca como campeão absoluto da liberdade e da consciência. Aí isso é demais, essa frase, né? Combate o fanatismo sob todas as formas e o corta em sua raiz, proclamando a salvação para todos os homens de bem e a possibilidade, para os mais imperfeitos, de chegar pelos seus esforços à expiação e à reparação, à perfeição única que conduz à suprema felicidade.
Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o objetivo que pode alcançar. Kardec, Revista Espírita, 1866, outubro, página 7. Alguém quer comentar? Juliana, Marineuza? Aqui ele está falando, né, de um artigo que tem na Revista Espírita, que é aquele artigo que a gente já comentou, acho que foi no estudo da Gênese ou até aqui mesmo. Ele vai falar, né, do momento que surgiu o Espiritismo, onde houve o rompimento, né, do materialismo com as questões dogmáticas, e ele também perpassa por isso lá na Gênese, quando ele vai falar, né, vai estudar a questão dos milagres, as predições. Então, o princípio espiritual, todas essas coisas relacionadas ao espírito, ficou no âmbito do maravilhoso, do sobrenatural, porque a ciência a respeito disso, ela era muda, porque ela não considera a alma, né, como uma individualidade. Satiro tem microfone aberto. Não considera a alma como uma individualidade que sobrevive. Então, esse rompimento do dogma com a igreja, né, do materialismo com o dogma, trouxe essa questão, vamos gozar o presente, porque o futuro é o nada. E, por outro lado, tinha a explicação da igreja, a questão do céu ou do inferno, de uma pena eterna e absoluta, né, de um Deus vingativo. E isso, para uma inteligência emancipada, né, onde que a ciência pôde comprovar, né, as leis, trazer um entendimento das leis que regem o mundo material, né, a formação do mundo, que não foi feita em 7 dias, e sim bilhares e bilhares de anos, a questão da parte, né, fisiológica, né, da escala evolutiva dos seres, que tudo isso a gente perpassa pelo estudo do espiritismo. Então, essa inteligência não podia, né, crer naquilo que estava de uma forma dogmática colocada. E aí vem a outra questão, né? Vamos viver o presente. A moda era a incredulidade. Só que isso deixava um vazio no coração dos homens. E aí começou a se pensar: a morte é certa. E aí? Como se fica? Bem, mal? Porque as respostas materialistas levavam para um polo do fanatismo. E esse trecho, né, que a Clarice acabou de ler, ele também está lá na Gênese. Muito, muito parecido no último capítulo, que é o capítulo mais mutilado, capítulo, né, Os Tempos São Chegados. Porque ele vai falar do movimento regenerador, que não foi o Espiritismo que criou, mas ele permeia, né, um movimento regenerador pelas ideias que ele traz, né? Não um